Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e que a paz esteja com todos nós. Para iniciarmos então hoje, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade de mais um encontro, de nós estarmos aqui nesta casa que nos acolhe, este ambiente preparado para nos receber, que a espiritualidade carinhosamente trouxe para nós o que cada um precisa. Que nós possamos sair daqui melhor do que quando aqui chegamos e que nós estejamos presentes, aproveitando esta ambiência. Agradecendo ao Mestre Amigo, que governa este planeta e que está sempre cuidadosamente, carinhosamente, enviando seus mensageiros para nos auxiliar nesta jornada que cada um de nós faz para voltar ao Pai. Agradecemos o dom da vida e estarmos aqui nesta escola para melhorar a cada um de nós. Muito obrigado e que assim seja. O tema que nós vamos ver hoje foi indicado pela área da família e é sobre a colocação de limites no relacionamento familiar, uma prática de amor. Faz parte, então, de uma série Amar é Viver em Família, do autor Alírio Cerqueira Filho. Então, meus queridos, eu não tenho aqui a pretensão de encerrar o assunto, porque ele é longo, ele é complexo. Porque quando a gente fala de família e de relacionamentos familiares, nós sabemos que nós temos nós e temos laços. E nós temos um pouco dos dois dentro desse núcleo familiar. E compete a cada um de nós fazermos escolhas melhores para desatar esses nós e fortalecer os laços. Nós não temos respostas prontas. Por quê? Porque nós somos únicos. E cada um precisa construir isso através das informações que nós recebemos. Mas o que eu quero aqui é jogar luz sobre este tema que é tão importante. E o autor ele começa então na introdução da obra falando sobre a importância da família e falando sobre a questão 775 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos espíritos qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? Uma recrudescência do egoísmo. Então, para a gente perceber a importância da família, se nós achamos que o ambiente que nós vivemos ele já é egoísta, imagina se a família começasse então a se desmantelar. E ele fala também sobre a finalidade da família. A finalidade primordial da família é aprendermos a nos amar como irmãos, nos libertando do egoísmo, sentimento ainda muito arraigado em nossos corações. Por quê, meus queridos? Porque nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, somos espíritos da terceira ordem, nós temos muito ainda a caminhar. Mas o conhecimento vem despertar nossa consciência, aos poucos a gente vai galgando. Para nós sabermos mais um pouquinho sobre a importância da família, Emmanuel, lá no livro Vida e Sexo, no capítulo 2, ele fala assim: de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, que é uma grande família, nós temos a nossa família, o nosso núcleo familiar, porque é que a gente dá conta. Chegará um dia que nós conseguiremos abraçar mais essa grande família que é a humanidade. Então, nenhuma, talvez mais em função educadora e regenerativa, a constituição da família. Por meio do casal aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação, consoante as leis divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual. Então, quando a família se constitui,
Existe ali uma espiritualidade que tem um trabalho muito grande para que dê certo, para que haja harmonia, para que a gente consiga dar conta. Por intermédio da paternidade e da maternidade, o homem e a mulher adquirem mais amplos créditos na vida superior. Os filhos são liames de amor conscientizado que eles granjeiam proteção mais extensa do mundo maior. Então, meus queridos, nós, quando crianças, nós recebemos muita proteção e a gente dá muito trabalho para o nosso anjo da guarda, porque a gente se mete às vezes umas enrascadas, né? Então, veja a importância da família, desse núcleo familiar, o quanto a gente é assistido, ó. Uma vez que todos nós integramos esse grupo afim que é a família. Então, a família terrestre é formada assim de agentes diversos, porquanto nela se reencontram comumente afeto e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes antes a lei do destino. Então, nós temos lá no nosso lar aqueles irmãozinhos que a gente tem mais afinidade, outros menos, e tá tudo certo, porque a gente programou isso na nossa programação reencarnatória. Então, a gente tem que aprender a lidar com tudo isso. Temos dessa forma no Instituto Doméstico uma organização de origem divina. Isso é muito importante a gente se dar conta, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor, do mundo externo e do nosso mundo íntimo. Porque é através dessa construção melhor do nosso mundo íntimo que o externo vai acontecer. Nunca é de fora para dentro, e sim de dentro da nossa intimidade, exteriorizando, que o mundo vai melhorar. E nós temos aqui os filhos. Mas nessa questão dos filhos, vamos nos imaginar que nós também somos filhos. Muitos aqui têm, outros não, mas independente, nós somos filhos. Então tá lá, nasce a criança, trazendo consigo o patrimônio de renascimento no plano físico, receberá reflexo dos pais e dos mestres que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que em muitas ocasiões lhe influenciarão a existência inteira. Está lá no Pensamento e Vida, capítulo 13. Então, a importância que nós temos quando crianças, com netos, com sobrinhos, conosco mesmo, quando nós éramos crianças, a importância dos pais e quem nos orientou, que eles colocaram em nós impressões novas. A responsabilidade que é isso. Toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo, a arrecadarmos as imagens da experiência diária. Não adianta só falar, nós precisamos exemplificar. Porque senão, não vai encher esse vaso, ó. Competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhes noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações, sem, contudo, furtar-lhe o clima de otimismo e esperança. Isso também é muito importante, de nós colocarmos essas crianças, se nós pudéssemos hoje, eu vou fazer uma pergunta, se nós pudéssemos voltar à nossa infância, nós gostaríamos de ter mudado alguma coisa? Que tivesse sido diferente em alguma coisa? Que nós tivéssemos recebido um entusiasmo maior, uma motivação, uma palavra diferente? O que tudo isso acontece então e por que da saúde então das relações familiares, às vezes elas são mais conturbadas do que a gente pensa e a gente não se dá conta. E aqui é onde a gente vai começar a jogar uma luz que ainda é muito pouco falado. E Joana de Ângeles, lá nessa obra sobre o autodescobrimento, no capítulo 12, ela fala por que a gente às vezes tem tanta dificuldade na mudança, na educação, por que a gente escolhe o que escolhe e é como é.
o desenvolvimento intelectual do ser nem sempre é acompanhado pela natureza emocional. Então, cada um de nós tem a sua idade biológica, fisiológica. Mas cada um sabe a sua, eu não vou contar a minha, é claro, né? Mas poderá ser que em alguns momentos, conforme o que eu esteja vivenciando, que cada um esteja vivenciando, eu posso estar com uma atitude de uma criança de 6 anos, de 5 anos de idade. Então, quando a gente fala e a gente escuta que nós temos uma criança dentro de nós, é verdade, é bem verdade. Só que nós temos duas crianças. Aquela que já consegue ser mais organizada e traz para cá nessa vida adulta, nessa idade que a gente tem, com uma condição emocional que equivale à idade biológica e fisiológica. Mas tem aquela criança ferida, que ainda não conseguiu superar aquela situação desafiadora que foi para ela na infância. E aqui é importante dizer que como a nossa vida ela é única, com encarnações diferentes, isso se acumula, consciente ou inconscientemente. Nós escolhemos e vivemos conforme esses sentimentos. E ela fala, a conquista do conhecimento cultural faz-se com relativa facilidade. Então a gente estuda, aprende, é fácil isso. Porém, o amadurecimento psicológico é mais complexo, exigindo contínua atividade moral e cuidadosa realização pessoal. Isso é único, individual e intransferível. Ninguém pode fazer por ninguém. E o que isso acarreta, então, nesta obra, e que ele traz um capítulo antes do que nós vamos trabalhar, que ele fala sobre os jogos psicológicos. E ele diz assim, quando só conseguimos viver junto com outras pessoas, nos tornamos dependentes psicologicamente, e isso é uma grande doença. E por que isso acontece? A pessoa dependente psicologicamente é aquela que, se não tiver uma outra junto com ela, não vive. Muitos de nós vivemos assim, encostados em um cônjuge, em um filho, em um amigo, namorado, namorada, dependentes de pessoas que não são eternas na nossa vida. E isso é muito complexo, é muito sério. Tem lá a síndrome do ninho vazio, quando acontece um desencarne, uma viagem de um filho, de um irmão, de um rompimento de um relacionamento. Então, tudo isso vai fazer diferença quando? E é por isso da nossa idade psicológica o que é importante a gente saber. O que nós, quando crianças, precisamos? Qual que é a necessidade nossa de uma criança? Então, de uma valorização pelo que somos, não pelo que a mãe gostaria que a gente fosse, não pelo que o pai gostaria que a gente fosse, porque a gente precisa ser espontâneo. E isso é muito importante, que a gente deixe as crianças serem, que a nossa criança seja espontânea. O pertencimento à família é também importante, a gente se sentir pertencente. Prioridade quando... Então, nós precisamos de prioridade. Então, aqui acontece muito quando o casal tem um filho, aí vem o segundo filho. E aí o primeiro filho, ele pensa assim, nossa, para que ter mais um? Tá bom eu. E aí eu perdi o meu lugar. E isso gera muitas vezes uma dor quando essa família não sabe conduzir. Então ele se sente preterido. E isso gera uma dor, uma ferida, que ela não sabe verbalizar. E às vezes até ela vai esquecer, ela vai dizer que tá tudo bem, beleza.
Só que aí o que acontece? E a gente vê muito, e isso pode despertar. Geralmente isso acontece com os maridos quando chega um filho no casal. E que a mulher, essa mãe, se debruça para esta criança. E este marido diz, fui esquecido. Volta lá, tá aqui, ó. Aqui é a origem de um adulto que aqui foi negligenciado. A confiança nela mesma e nos adultos. Como uma criança pode ter confiança nela mesma? Quando aos poucos a gente vai dando tarefas que ela possa fazer dentro da idade dela. Guardar os brinquedos, organizar a roupinha, ou guardar algum utensílio que ela tenha pego no lugar. Mas quando a gente sobrecarrega essa criança e ela não se sente capaz, ela vai se sentir sobrecarregada. E aí isso vai levar para a vida adulta dessa criança também. E segurança e proteção. Então é aquela criança que se a gente falar, vou te buscar tal hora, não vai. Marcou tal dia, não foi. Vou no teu aniversário, não vai. Isso vai gerando medo e escassez. E o que são então essas feridas que são geradas nessa infância? Não conseguir o que precisa cria feridas na infância. Então, a importância de reconhecer a dor sem distorcer ou negar. Nomear o que sente. Acolher. Então, quando a gente sente algum desconforto na vida adulta, nós precisamos ser pai e mãe de si para compreender, para analisar por que eu tenho determinada atitude, por que as pessoas me rotulam de tal forma, mas eu, na verdade, eu não me sinto assim às vezes, ou eu faço muito isso no automático. Então, dar o passo diferente. Ou então, por que as pessoas acham tipo assim, aquele fulano é muito chato, ele é muito irritante, ele é muito intransigente. Então essas feridas, elas não somem, elas só vão aumentando com o tempo. São persistentes porque esperam serem curadas. Então o custo de encobrir essas feridas. E aqui eu quero dizer que quando é muito exagerado o que acontece com a gente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, quando é desproporcional à situação que está acontecendo. Por exemplo, quando a gente marca um encontro, um café, alguma coisa, uma reunião, e a pessoa se atrasa. É óbvio que não é legal ter atraso, afinal de contas o tempo é precioso. Mas existe em nós uma atitude que ela é muito grande em relação ao fato. Então, quando esse tipo de coisa acontece, eu tenho que me ligar. Por que uma irritação tão grande? Por que a reatividade tão grande? Por que esse padrão é repetitivo? Por que eu me saboto sempre? Eu pago o ano inteiro a academia, no cartão, 12 vezes, e eu nunca vou. Por que será? Então, dar conselhos que você não consegue fazer. Isso, gente, está tudo ligado. Então, o que nos impede da gente enxergar toda essa dor? O que impede? O que vocês acham? O que vocês pensariam que impede da gente admitir isso? Porque dói, gente. Porque dói. E a gente quer fugir da dor. A gente não quer sentir. E como a gente faz isso? A gente esconde. A gente evita. Mas o que eu acho aqui que vai combinar muito com o texto que ele vai falar depois é que a gente representa muito. Porque a gente aprendeu lá na infância que para mim agradar e receber a atenção dos meus pais eu tinha que fazer o que eles queriam. E não o que eu tinha vontade de fazer. A minha espontaneidade em fazer. Agradar ou adoecer. Nós temos muitos adoecimentos psicoemocionais e psicossomáticos em função de tudo isso. Porque a gente não está acolhendo esta criança
que está em nós, precisando de um colo, precisando ser atendida, assistida, ouvida. E só nós podemos fazer isso por ela. E Joana fala então, ó, identificada na infância que não foi vivida com felicidade e amor a causa da sua insegurança, então esses resíduos, ó, eles persistem por toda a existência, caso a pessoa não resolva pela decisão de reencontrar-se. Então, as escolhas que a gente faz todos os dias podem estar ligadas com essa nossa criança que sofre. Enquanto essa providência não for tomada, a inquietação infantil ressaltará em todos os atos. A irritação, o medo, tudo isso é um reflexo da gente não resolver. A felicidade, o equilíbrio e a autorrealização merecem todo investimento de esforço pessoal, de modo a erradicar esses fatores de perturbação que ficaram ignorados, porém continuam pulsantes e dominantes em nós. Então, essa ferida que a gente tem, ela é diferente de uma defesa. E a gente se defende como? Sendo indiferente, procrastinando, com rebeldia, timidez, se escondendo. Ou a gente quer ser muito visto. Tudo tem que ser eu. Eu tenho que aparecer em tudo. Vitimização, racionalização e soberba. São alguns que nós podemos destacar. Mas esses jogos psicológicos que nós jogamos e que o autor traz, ele fala assim: para nos libertarmos então desses jogos, o primeiro passo é admitir que jogamos e que esse é um jogo pernicioso. Reconhecer e querer mudar é fundamental para libertarmos dos jogos, dos ganhos secundários. E aí a gente vai entendendo é que entra essa nossa criança ferida. Por quê, gente? Porque ele fala que existe então nesses jogos que nós somos o mártir salvador. Por quê? Porque quer ser visto como o bonzinho e o certinho. O bonzinho da infância, que quer agradar. Mas isso tem um custo muito alto, gente. Gera aplauso e admiração, mas anestesia nossa consciência. E se a gente se perguntar, se a gente conhecer alguém, se a gente for esse alguém, se alguém perguntar para nós do que a gente gosta, será que a gente realmente é capaz de responder do que a gente realmente gosta? Ou a gente aprender a gostar do que a gente faz para agradar os outros? Por isso que ele fala que a gente perde a nossa consciência. A gente perde a nossa autenticidade, quem a gente é. E tem o mártir martirizado. É visto como incompreendido, que se martiriza e ninguém reconhece. Reforça a anestesia da consciência, ó. O sentimento de culpa e de autopunição, que ele julga merecedor. Então, qual que é o ganho dele? É a vítima incapaz, ele é aquele acomodado, que sempre tem que ter alguém que faça por ele, porque ele se acha incapaz. Porque ele é a vítima. E o que tem nesses ganhos, então? Os ganhos são prazerosos para o ego. Nós ainda estamos aqui, ó, no ego. O nosso eu verdadeiro, ele ainda não aflorou como ele deveria. Ainda neste mundo de provas e expiações, é difícil, mas a partir do conhecimento a gente vai despertando e vai melhorando. Então, alimenta o próprio jogo pelo prazer dopaminérgico, porque o nosso cérebro quer dopamina. E uma forma desse ganhar e desse jogo faz com que a gente tenha dopamina e isso dá prazer para nós. Por isso que é bom e por isso que é difícil. Porém, esses ganhos não são reais. E é por isso que a gente precisa sempre jogar mais para continuar tendo dopamina. Todos os jogadores perdem. Então, quais são esses ganhos reais que ele fala para nós? É necessário identificar querer mudar. Querer mudar.
Mas a gente só vai fazer isso quando a gente se conscientizar. Por quê, gente? Vamos pensar assim. Se lá na nossa casa todo mundo tem que ser no miudinho como eu quero, será que isso realmente é legal? Todo mundo tem que fazer do meu jeito? Será que isso é legal? Será que isso é ser um cristão? E os outros que convivem comigo? Os desejos, as vontades, a sua personalidade? Como que é? Como que fica se só a minha vontade prevalece? Então ele fala que é por isso que é importante estabelecer limites. Não permitir que um invada o limite do outro. E nós vamos entrar no respeito, então. E como que a gente faz para esses limites acontecerem? Os limites somente serão possíveis ao exercitar o poder de realização, de transformação, que é o poder que transmuta, que transforma tanto a pseudo-onipotência e a prepotência como a impotência. Que ele diz então que a pseudo-onipotência, a prepotência e a impotência são nossas personalidades, as nossas personas que nós utilizamos para pôr o limite. Mas se a nossa criança ferida, ela grita muito, nesse momento quando a gente quer impor então esse poder, a gente vai ser muito radical. Que ele fala aqui, ó, a referência do poder de realizar ações de transformação é interna. Os outros são pseudopoderes, pois estão centrados nas outras pessoas. Cada um tem o seu. Eu não posso querer o que é do outro. Eu não posso querer dominar o outro. Então, o que é essa pseudo-prepotência? É o poder de superioridade sobre o outro. É a minha vontade que prevalece. E a prepotência é o poder de coerção sobre o outro. Tem que ser assim. E da impotência, então, é a falsa ausência de poder em relação ao outro ou às circunstâncias. É aquela vítima que sempre vai procurar que os outros façam por ela. Que ela se acha impotente para resolver, mas nós somos filhos de Deus. Nós somos únicos, nós somos um espírito e nós somos capazes. A nossa individualidade é a nossa maior ferramenta, porque Deus se utiliza dela para a gente transformar nós. E ele fala desse poder real, então, que é o que todos temos diante da nossa vida. Somente temos o poder de exercitar a transformação da nossa vida para melhor. Quando a gente colocar sobre a nossa responsabilidade a mudança que precisa ser feita, para também colocar limites, para a gente não adoecer, para a gente não ficar triste. E Jesus já nos disse isso há 2000 anos. Então, como? Seja, porém, a sua palavra sim, sim e o não, não. O que disso passar é de procedência maligna. Qual que é o problema disso? Se a gente sabe, já leu várias vezes no Evangelho. É que a gente ainda não consegue fazer isso de uma forma harmônica, de uma forma equilibrada. Quando a gente diz o sim, querendo dizer não. Por quê? Porque a nossa criança ferida ainda está falando mais alto. Então a gente tem que ter essa percepção, porque isso gera o quê em nós? Tristeza, mágoa, doença. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier e ser insípido, como restaurar o sabor? Então aqui ele fala do equilíbrio, que se a gente pôr muito sal, não dá para comer, e sem sal fica sem gosto. Então a gente não pode ser rígido, que é o autoritarismo, porque a gente tem que saber dosar para dar o limite certo, e nem o difuso, que é o permissivo, tudo pode. Tudo pode, a casa está de perna para o ar, a nossa mente, a nossa casa mental está de pernas para o ar, porque a gente não consegue ordenar os nossos pensamentos.
E o ideal, sim, é a gente alcançar o equilíbrio, que é a realização e a transformação. Então, os limites de equilíbrio são o quê? Quando nós colocamos limites com equilíbrio, há sempre um movimento de respeito entre eu e o outro, formando o nós. Isso que é o bonito da família, o equilíbrio, o diálogo. Cada um com a sua individualidade. Então, quando a gente respeita essa individualidade, tudo se transforma dentro do lar. Quando a conversa, quando o sal é colocado na medida, quando a gente fala o sim dizendo sim e o não dizendo não, isso não quer dizer que a gente não possa voltar atrás, mas que haja o diálogo com amor. Porque lá na obra Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 180, Emmanuel já nos fala lá, ó. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. Os luzeiros somos nós. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu archote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por 1 hora, por alguns dias ou por muitos anos. Mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. Que nós possamos utilizar o equilíbrio para os nossos relacionamentos familiares. Que nós possamos acolher as nossas crianças interiores, desabrochar a que já está organizada e acolher aquela que ainda sofre em nós, para que a gente possa fazer a diferença dentro do nosso lar e na sociedade. Muito obrigada, eu desejo a todos um feliz Natal. E eu convido então para nós fazermos a nossa prece de encerramento, agradecendo por este acolhimento, pelo conhecimento que a doutrina nos traz, que desperta a nossa mente e que nós possamos, através do conhecimento, colocarmos ele em prática na nossa vida, para sermos espíritos melhores, almas melhores que somos aqui na Terra, nessa escola abençoada. Que a gente seja esse evangelho vivo, levando a alegria, o consolo, o abraço, o sorriso fraterno. Que nós possamos ser esse instrumento da divindade aonde quer que a gente esteja, enxugando lágrimas, consolando, esclarecendo, fazendo a diferença. Porque é assim que a construção se dará no mundo íntimo melhor, para que o mundo seja então mais evoluído a cada dia. Muito obrigado e que assim seja. Assim seja.